E aí, sociedade, beleza? Eu sou o GSTV UX. Seja bem-vindo ao meu canal. A ideia aqui é ser seu filtro. Eu faço a pesquisa e curadoria no volume bruto, faço uma boa síntese, entrego um conteúdo palatável, gostosinho de ouvir, de uma forma que você pode continuar codando, você pode continuar fazendo suas telinhas, talvez lavando uma louça, quiçá até dirigindo um carro, e consiga absorver um conteúdo de uma forma bem eficaz. Tem um disclaimer muito importante para fazer. Sim, vou recorrer à inteligência artificial para me auxiliar a criar conteúdos em áudio, texto, imagem e vídeo, porque acredito que dessa forma eu consiga entregar um conteúdo um pouco mais palatável e apresentável, pelo menos a priori, nesse momento aqui inicial. Se inscreva, ative o sininho e acompanhe para mais conteúdos. Pegue seu caderninho, sua canetinha e partiu o play. Sabe, toda vez que um aplicativo é aberto, o cérebro humano faz tipo uma equação matemática instantânea. E invisível, né? E se o resultado dessa matemática não fizer muito sentido, a reação mais natural do mundo é simplesmente fechar a tela e fazer qualquer outra coisa. É o famoso deixa pra lá, né? Exato, o deixa pra lá. Isso explica muito aquela situação quase universal. A pessoa abre um site que parece super simples e, em questão de segundos, sente uma exaustão inexplicável. É tipo uma irritação silenciosa antes mesmo de conseguir encontrar a informação que estava procurando. E a missão desta nossa imersão de hoje é justamente dissecar o porquê disso acontecer. E tem muita ciência por trás disso. Tem sim. Para isso, a gente trouxe aqui para a mesa uma pilha de artigos e pesquisas oficiais do Nielsen Norman Group. Para quem nos acompanha e não conhece, é uma das maiores autoridades globais em usabilidade e comportamento humano diante das telas. E, assim, o grande tema que vamos extrair desse material tem um nome bem específico, que é o Interaction Cost. Pois é. E o que torna esse conceito do Interaction Cost tão revelador é que ele tira a experiência digital do campo da intuição, sabe? Ele pega isso e coloca direto no campo da métrica. O Interaction Cost, ou custo de interação, é definido formalmente como a soma de absolutamente todos os esforços que uma pessoa precisa empregar ao interagir com um produto digital para alcançar um objetivo. Todos os esforços mesmo, né? Todos. E a chave aqui é que não estamos falando só do esforço físico, tipo mover um mouse ou tocar numa tela. A gente está falando principalmente da carga mental, da carga cognitiva por trás dessa ação, sabe? Nossa, faz todo sentido. Cada segundo gasto tentando entender um ícone confuso, tudo isso entra nessa conta bancária de esforço. Olha, isso muda bastante a perspectiva da coisa toda. Porque medir o esforço como se fosse um pedágio mental é uma premissa fascinante. Mas pensando pelo lado de quem constrói esses sistemas, de quem trabalha com design de software, como essa métrica é tratada no mundo ideal? Tipo, existe uma espécie de meta utópica onde esse esforço simplesmente, sei lá, não existe? Olha, na área de UX, que é o design de experiência, existe sim esse santo grau. O cenário perfeito e, claro, inatingível é o custo de interação zero. Custo zero. Como seria isso? É só imaginar um cenário idílico. A pessoa tem uma dúvida, abre um site e a resposta simplesmente já está lá, estampada na tela sem nenhum atrito. Não é preciso clicar em nada, não é preciso pesquisar, não há menus para abrir. O objetivo da tarefa é concluído instantaneamente no milissegundo em que a interface carrega. Caramba! O que, na prática, esbarra na própria natureza da tecnologia moderna, né? É, com certeza. Porque, tipo, um aplicativo hoje não faz apenas uma coisa. Ele oferece dezenas de funcionalidades para milhares de perfis diferentes. Então, entregar a resposta certa para a pessoa certa de forma instantânea, com custo zero, me parece uma impossibilidade estatística. E é exatamente por causa dessas múltiplas escolhas que o custo zero é uma ilusão na vida real. Uma plataforma de streaming de vídeo, por exemplo, não tem como adivinhar com 100% de certeza qual filme alguém quer ver naquela noite específica, né? É, não lê a mente da gente ainda. Exato. O sistema precisa oferecer um catálogo. E no exato momento em que um catálogo é apresentado, a ação de navegar já exige um esforço cognitivo contínuo. Ah, entendi.
A pessoa tem que olhar para as capas dos filmes, ler as sinopses, avaliar os gêneros, decidir se há tempo para assistir a um épico de 3 horas ou a uma comédia de 20 minutos. Todo esse processo de avaliação vai acumulando custo de interação. Bom, para não ficarmos apenas na teoria, vamos desvendar como esse custo se acumula na prática, ação por ação. As pesquisas do Nielsen Norman Group detalham que o esforço é composto por coisas, muito prosaicas da nossa rotina. Coisas de todo dia. Sim, envolve o esforço de ler textos, de rolar a página verticalmente, que é o famoso scrolling, né? Envolve procurar por uma informação específica em uma tela poluída, o tempo gasto esperando um page load acontecer. E tem um elemento que me chamou muita atenção no material, que é o memory load, a carga de memória. Olha, o memory load é de longe o pedágio mais caro e silencioso que a gente paga no ambiente digital. Ele representa aquela informação que o cérebro precisa reter ativamente enquanto a navegação passa de uma etapa para outra. Tem um exemplo prático disso. Tem, claro. Imagina copiar mentalmente um código de confirmação recebido por mensagem de texto, aí mudar para o aplicativo do banco e tentar lembrar dessa sequência de 6 números para digitar lá antes que a sessão expire. Nossa, isso dá uma ansiedade absurda. Demais. E esse esforço drena a energia mental de uma forma assustadora. Sabe, essa ideia de reter informação temporariamente me lembra muito a dinâmica de ir a um supermercado físico. Podemos pensar no interaction cost dessa forma. Caminhar pelos corredores extensos, desviar dos carrinhos e esticar o braço para alcançar uma lata na prateleira mais alta seria o esforço físico. A ação motora ali. Exato. No digital, isso é o equivalente a fazer o scrolling até o fim de uma página infinita ou ter que usar as 2 mãos no celular para alcançar um botão mal posicionado no topo da tela. Agora, estar no meio do corredor de limpeza, cercado por dezenas de marcas de sabão em pó e tentar lembrar freneticamente se ainda tem amaciante na lavanderia de casa. Esse é o memory load. É o memory load. É o esforço mental que faz alguém sair do supermercado exausto mesmo sem ter carregado tanto peso físico. A fadiga vem da cabeça. A comparação é muito feliz porque ilustra perfeitamente a diferença entre fadiga muscular e fadiga de decisão. E o que aprofunda mais ainda essa questão é que a percepção do peso desse carrinho de supermercado mental varia drasticamente. Como assim? O custo de interação não é um número fixo, sabe? Cravado em pedra. Ele depende de quem está navegando. A relatividade do esforço. O atrito que incomoda uma pessoa pode ser imperceptível para outra. Totalmente imperceptível. Vamos pegar o caso de uma pessoa com dislexia. Ela vai enfrentar um custo de interação altíssimo na etapa de leitura. Um bloco de texto denso exige um esforço de decodificação monumental, ao passo que clicar em um ícone grande e claro tem um custo baixíssimo. Faz todo sentido. A barreira muda de lugar. Exato. Por outro lado, para alguém com limitações motoras, como um tremor nas mãos, a leitura de um texto longo pode não ser problema absolutamente nenhum. O pesadelo cognitivo e físico dessa pessoa será tentar acertar o toque em botões minúsculos amontoados no canto da tela. O design falha feio quando presume que a resistência de quem usa é padronizada. E o mais interessante é que o ser humano não é a única variável dessa equação toda, né? O próprio contexto tecnológico altera as regras do jogo. O ambiente e o device utilizado mudam o custo de interação na mesma hora. A influência da máquina é gigantesca. Vamos pensar na questão do page load que comentamos, o tempo de carregamento. Se a navegação acontece num computador potente, conectado a uma internet de fibra ótica de altíssima velocidade, esperar uma página carregar leva frações de segundo. O atrito é nulo. Mas se a gente transferir essa mesma tarefa para um celular com 3 anos de uso, no meio de uma viagem de ônibus, com o sinal de internet oscilando e o sol refletindo na tela, a experiência simplesmente desmorona. O tempo de espera aumenta a ansiedade e o esforço visual para ler sob a luz do sol eleva o interaction cost às alturas. A interface não mudou uma vírgula, mas o custo sim. E é justamente por causa dessa instabilidade que as famosas diretrizes clássicas de usabilidade foram criadas. Muitas vezes, as regras parecem só escolhas estéticas, mas na verdade são ferramentas de mitigação de custo. Tipo o que, por exemplo?
Quando a recomendação de UX diz para escrever parágrafos curtos, usar listas com marcadores e destacar a palavra-chave, não é uma questão de estilo literário, é uma estratégia de engenharia psicológica pura. Sério? Engenharia psicológica? Sim, blocos de texto quebrados diminuem o memory load. Eles transformam a informação em pedaços mastigáveis, permitindo que qualquer pessoa, em qualquer device, gaste menos energia para absorver a mensagem. Genial isso. Bom, já que a gente entendeu a anatomia desse esforço, acho que a melhor forma de visualizar o impacto disso é observar um cenário real, dissecado passo a passo, né? O material do Nielsen Norman Group apresenta um estudo de caso muito focado. A simples ação de pegar o celular e buscar a origem etimológica da palavra ceremony no aplicativo do Dictionary.com. Um aplicativo de dicionário em inglês, clássico. Isso. Uma tarefa que deveria levar 5 segundos, no máximo, mas que esconde uma montanha russa de microdecisões. E essa análise é fantástica, porque mostra como o atrito se esconde nos milissegundos, sabe? A jornada começa antes mesmo da interação física de fato. A pessoa toca no ícone do aplicativo e a primeira coisa que aparece é a splash screen. Aquela tela inicial de abertura com a logo da marca, né? Essa mesma. E enquanto ela está ali, o aplicativo ainda está carregando no fundo. Ou seja, o pedágio já começou a ser cobrado ali, no tempo perdido olhando para a logo. O custo temporal inicia a conta de cara. Aí, quando a interface principal finalmente carrega, surge o segundo obstáculo, o esforço visual. A pessoa precisa escanear a tela, que está cheia de coisas como a palavra do dia, anúncios, menus. Tudo isso só para encontrar a barra de pesquisa? É muita distração. Muita. Encontrá-la exige carga mental, mas como o botão costuma ser grande, tocá-lo exige um esforço físico baixo. A partir desse toque, a tela muda novamente, e aqui entra o que o estudo chama de armadilha do histórico. A lista de palavras recentes que aparece embaixo. Exatamente. A intenção da galera de UX é muito boa. Se a pessoa quisesse rever uma palavra, tocar no histórico reduziria o custo a zero. Mas no caso do estudo, a palavra ceremony é inédita naquela busca. Então, a lista se torna um obstáculo. Ah, entendi. O cérebro tropeça nela. O cérebro é forçado a parar, olhar para as palavras antigas, processar que nenhuma delas é aquele que é no momento e só então decidir ignorar a lista e começar a digitar. É uma energia microscópica, é verdade, mas que vai se somando no fundo. E a digitação em si traz, talvez, o momento mais fascinante dessa jornada toda. Porque assim que as primeiras letras tipo C e R são digitadas, o aplicativo entra no modo de auto-suggestion. A famosa sugestão automática. Isso. Ele começa a tentar adivinhar a palavra e joga uma lista suspensa com sugestões. Cereal, cerebral, certain. Nesse exato milissegundo, quem está segurando o celular é obrigado a tomar uma decisão. Eu continuo digitando ou eu paro tudo para ler essa lista? E o fluxo mental se divide aí. Após decidir continuar, terminar de digitar, apertar o botão de pesquisa e esperar mais um page load, finalmente chegamos à página de resultados. A definição de ceremony está lá, mas lembra que o objetivo inicial era descobrir a origem, a etimologia da palavra? Sim, a origem. Então o olhar precisa varrer a tela novamente. A informação pode estar escondida lá para baixo, o que obriga a pessoa a fazer um scrolling vertical extenso. Ou, de forma ainda mais complexa, a origem pode estar escondida dentro de abas na horizontal, lá perto do topo da tela. O que exigiria o movimento de arrastar a tela para o lado, o swiping. É realmente assustador perceber que, para descobrir de onde vem uma simples palavra, a mente teve que passar por aprovação de histórico, decisão de digitação, escaneamento visual e escolha de rolagem. Tudo isso em questão de poucos segundos. E a única razão pela qual essa experiência não causa um colapso cognitivo ali na hora é o poder dos padrões já estabelecidos na nossa cabeça. Como assim padrões? O cérebro humano reconhece a barra de abas e sabe instintivamente que o swiping horizontal vai revelar mais opções, porque ele já viu isso em outros apps. Esse conhecimento prévio que fica armazenado na memória muscular faz com que esse movimento específico tenha um custo de interação quase nulo hoje em dia.
Facilita muito a vida. Demais. Rótulos claros também salvam a experiência. Um botão escrito claramente Origin diminui muito a carga mental de tentar decifrar ícones misteriosos. Mas, ironicamente, o estudo do Nielsen Norman nota que se esse rótulo estiver em letras totalmente maiúsculas, tipo Origin of Ceremony, a leitura fica sutilmente mais lenta do que se estivesse em letras minúsculas. Mentira. Sério. Sério? São frações de segundo a mais, mas é mais uma gota no balde do esforço que a gente carrega. Detalhes invisíveis que pesam toneladas, impressionante. Mas sabe, analisar esse caso do dicionário me faz levantar uma bandeira aqui, uma grande contradição que acho que a gente precisa discutir. Nós falamos do autosuggestion, aquela lista que tenta adivinhar o que a pessoa está digitando, né? Sim, falamos. O propósito óbvio dessa função é diminuir o esforço físico, poupando a pessoa de ter que digitar a palavra inteira. No entanto, é muito comum as pessoas simplesmente ignorarem a lista e continuarem digitando agressivamente até a última letra. Eu mesma faço isso o tempo todo. Se o atalho está ali, por que a mente humana prefere o caminho mais longo? O que parece um comportamento irracional é, na verdade, um cálculo de eficiência brilhante da nossa mente. Para entender esse paradoxo, o campo do design pegou emprestado um conceito fortíssimo da economia e da psicologia comportamental, que é a expected utility, ou utilidade esperada. Eu adoro quando a economia entra na jogada. Pois é, existe uma fórmula subconsciente guiando cada clique que damos. A utilidade esperada de uma ação é igual aos benefícios esperados menos os custos de interação esperados. O nosso cérebro, a cada milissegundo, está tentando maximizar o lucro mental dessa transação. Nós viramos tipo calculadoras emocionais, pesando o ganho contra o suor do momento. É o cálculo de custo-benefício mais rápido do mundo, literalmente. Vamos aplicar essa fórmula da expected utility no caso das sugestões de digitação. Quando alguém digita apenas as 2 primeiras letras de uma palavra longa, as sugestões do aplicativo costumam ser terríveis e bem imprecisas. Verdade, raramente acerta no começo. Então, para achar a palavra certa ali naquela lista, a pessoa precisaria parar o ritmo das mãos, mudar o foco dos olhos do teclado para a tela, ler uma lista caótica, processar se a palavra está lá e, se não estiver, voltar os olhos para o teclado e retomar a linha de pensamento de onde parou. Nossa, só te ouvir já cansei. A mente avalia todo esse desvio e conclui super rápido que o custo cognitivo de peneirar a lista é muito mais alto do que o esforço motor mecânico de apenas digitar mais 3 ou 4 letras ali no automático, sabe? Sim, a memória muscular dos dedos já está ali embalada. Exato. Como a gente invariavelmente escolhe o caminho com o menor custo estimado, o cérebro simplesmente decide ignorar a ajuda do autosuggestion. Olha, isso é uma sacada genial e me leva a pensar em algo muito maior, numa escala macro da coisa. Se essa mesma equação invisível, essa balança entre atrito e recompensa, rege o movimento do nosso polegar no teclado do celular, ela com certeza rege o mercado como um todo, né? Sem dúvida. Expected Utility deve ser a resposta definitiva sobre o porquê de algumas marcas conseguirem reter clientes, mesmo tendo plataformas digitais horríveis. A gente vê isso o tempo todo. Sem a menor dúvida. O Nielsen Norman Group usa um paralelo maravilhoso no material para ilustrar como a motivação distorce totalmente a percepção do custo. Vamos pensar no comportamento em torno de uma marca de altíssimo desejo, como a Apple, por exemplo. Ok, todo mundo quer. Isso. Se o site da Apple estiver passando por um dia de instabilidade, com lentidão, links confusos e um custo de interação estourando o limite ali na hora, as pessoas não vão simplesmente abandonar o carrinho e ir embora. Elas vão dar refresh. Elas vão atualizar a página freneticamente, vão tentar de novo e de novo. Por quê? Porque o benefício esperado, que é ter o último lançamento exclusivo de tecnologia, é gigantesco na cabeça delas. A força da motivação simplesmente esmaga o atrito do design ruim. A pessoa aceita a dor de cabeça porque o prêmio no final compensa o perengue. Exatamente isso. Mas essa é uma realidade exclusiva de empresas monopolistas de desejo. A esmagadora maioria dos produtos no mundo não tem esse luxo todo, não. O estudo contrasta essa situação da Apple com a de alguém tentando comprar uma simples churrasqueira, um produto utilitário e genérico. Qual que é a churrasqueira que funcione? Imagina essa pessoa acessando o site da Home Depot, que é uma gigante de material de construção lá fora.
Se a interface da Home Depot estiver confusa, se a pessoa tiver que lutar contra o scrolling infinito para encontrar as medidas da churrasqueira, a tolerância acaba em tipo 3 segundos. 3 segundos é até muito. Pois é, a pessoa fecha a aba, abre o site do principal concorrente, como a Lowe's, e compra lá. A lealdade para itens utilitários é zero. Se o benefício não é exclusivo, qualquer mínimo aumento no interaction cost é letal para o negócio. É dinheiro perdido. O que desenha um organograma muito claro sobre como as empresas deveriam funcionar na internet, se a gente pensar bem. Existe uma simbiose muitas vezes pouco compreendida entre os departamentos. As equipes de marketing, de branding, a galera da publicidade. O trabalho monumental deles é focar na primeira parte dessa equação matemática. Inflar os benefícios esperados. Eles criam o desejo, a urgência, a vontade incontrolável de ter o produto. Isso. Já as equipes de produto, os desenvolvedores, o pessoal de UX, têm a responsabilidade crucial de atuar na segunda parte, esmagar e reduzir a zero o interaction cost. Uma área puxa o desejo para cima, a outra empurra as barreiras para baixo. Quando as duas acertam a mão juntas, a expected utility chega ao ápice e a plataforma simplesmente decola. Perfeito. O grande problema de muitas organizações hoje em dia é justamente achar que essas forças operam em silos isolados, sabe? Quando, na percepção da mente humana, o desejo de comprar e o cansaço de navegar são processados juntos ao mesmo tempo. Não dá para separar as duas coisas. E essa análise toda super profunda de fisiologia, de cálculo mental e comportamento de mercado, nos leva a uma questão bem prática. Olhando para todo esse material riquíssimo, para quem gerencia a tecnologia, para quem lidera o desenvolvimento de aplicativos ou portais de serviço nas empresas, por que transformar o interaction cost em uma obsessão diária não é apenas, um capricho estético? Porque é a medida mais objetiva e financeira de sobrevivência que um projeto pode ter. Avaliar o custo de interação antes de escrever uma única linha de código poupa recursos massivos, dinheiro mesmo. Evita refazer o trabalho depois, né? Com certeza. Muitas vezes, equipes de desenvolvimento ficam paralisadas discutindo qual layout é melhor, baseando-se em achismos, em intuição, ou pior, em gosto pessoal de algum diretor. E o conceito de interaction cost acaba com o debate passional na hora. Traz para a racionalidade. É matemática. Colocam-se as duas alternativas na mesa de teste e a regra de decisão se torna puramente técnica. Vence a interface que impuser o menor desgaste visual, o menor desgaste físico e o menor memory load à pessoa. A usabilidade passa a ser tratada com o mesmo rigor, tipo, de um orçamento financeiro da empresa. Nossa, é muito poderoso isso. E acho que podemos amarrar tudo isso com a clareza de que nada no mundo digital vem de graça. Não existe ação impune na tela. Cada pequeno clique em um link, cada movimento lateral de swiping buscando uma foto escondida, cada milissegundo quebrando a cabeça tentando lembrar a senha que foi copiada 3 telas atrás, tudo isso é um microimposto cobrado do nosso cérebro, sem a gente perceber. É a taxação da atenção. Exatamente. Quem tem a responsabilidade de criar um ambiente digital moderno precisa entender essas limitações humanas. Precisa abraçar a relatividade de quem está do outro lado da tela, podar caminhos inúteis sem dó e venerar a matemática cruel da expected utility. Afinal, a mente humana sempre, invariavelmente, vai buscar o atalho. E vale lembrar que projetar sistemas complexos é a parte fácil. O verdadeiro desafio, sabe, a verdadeira genialidade da usabilidade é absorver toda essa complexidade gigante nos bastidores do código para que a pessoa do outro lado tenha o privilégio absoluto de não precisar pensar. A tecnologia deve carregar o peso pesado para que a capacidade cognitiva da pessoa fique livre para a vida real. E com essa reflexão incrível, deixamos para o fim da nossa análise de hoje um pensamento provocativo para ser digerido com calma mais tarde. Na próxima vez em que o uso de um sistema de banco complicado, um portal de empresa travado ou até um aplicativo de delivery causar um mal-estar súbito, um aperto de impaciência ou um cansaço avassalador no meio do dia, é muito importante pausar e observar de onde isso vem. Não se culpe logo de cara. Pois é. Existe um hábito muito cruel na nossa sociedade de culpar a própria idade,
de achar que não se tem mais o jeito para a tecnologia ou que o mundo está rápido demais para acompanhar. Mas a verdade libertadora no meio disso tudo é que essa exaustão digital, muito frequentemente, não é um defeito pessoal. De jeito nenhum. É apenas a máquina de calcular implacável do cérebro gritando contra um projeto negligente. É a mente se debatendo contra atritos não mapeados e contra um memory load completamente desumano que profissionais de design falharam em limpar do caminho. O cansaço diante das telas não é frescura, e muito menos fraqueza. Ele tem um custo calculado, invisível e perfeitamente real.